Bom dia, crianças! E aí, criançada, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão amando e sendo amados pelas famílias de vocês aí? Espero que vocês estejam bem. E a gente vai seguindo nossas atividades, né? Fico feliz. Meu amigo Midson está postando lá as atividades, está fazendo, né? Isso muito bem. Peço que continue assim, peço que todos, assim que tiverem feito as atividades, tire uma foto, grava um áudio avisando, olha professor, eu consegui fazer as atividades, tá bom? Isso é muito importante pra gente. Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso caderno de atividades, tá bom? E espero que vocês consigam acompanhar e se tiver qualquer dúvida é só chamar também. Manda uma mensagem no meu privado também, a gente vai estar respondendo, vai estar tentando acompanhar o desenvolvimento dessas atividades com vocês. Então vamos lá. Esse daí é a capa do nosso caderno de atividades, né? Então pega ele lá agora, que a gente vai estar respondendo a décima. Nós vamos estar fazendo a décima aula hoje, ok? Então pega o teu caderno de atividades, pega o teu lápis e vamos lá. Nessa décima aula, a gente vai colocar ali a data, não esqueça de colocar a data, tá bom? E a gente vai estar também fazendo uma leitura de um pequeno texto, tá bom? Então, como vai ser esse texto? Como ele é um pouco mais extenso, vou tirar minha imagem daqui e a gente vai estar tentando ler juntos, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: primeiro nós temos uma observação lá em cima. A leitura desse texto deverá ser feita pelo responsável em acompanhar a criança nas atividades do caderno. Posteriormente, deverá recontar para ela a história que estará sendo tratada, para que assim possa realizar as tarefas solicitadas. Então, crianças, aqui, juntamente com a aula que a gente vai estar fazendo de acompanhamento dessas atividades, quando nós chegarmos no momento em que precisaremos fazer as atividades, eu vou estar recontando a historinha para você, para que você possa estar conseguindo fazer com mais facilidade as atividades, ok? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco a história e as características do município de Ananindeua? Pergunta. O título do texto é O Município de Ananindeua, está aí em negrito. Aí a gente vai continuar agora com o texto, ok? No 3. 1, 2, 3. Fundado em 3 de janeiro de 1944, o município de Ananindeua está localizado no estado do Pará, às margens do rio Maguari. O termo Ananindeua é de origem tupi-guarani e o município recebeu esse nome por conta da grande quantidade das árvores de anani, comum nesta região no período de sua colonização. Em tempos antigos, tinha variadas utilidades para as pessoas que moravam às margens do rio Maguari, desde o uso medicinal até o industrial, pois produz uma resina conhecida como cerol, que era utilizada pelos nativos para lacrar fendas das embarcações, encebar cordas, fazer tochas, dentre outras. O primeiro registro de ocupação do município foi iniciado em 1790, no século XVIII, através de um engenho de cana-de-açúcar de propriedade do conde Antônio Coma de Melo, que deu origem à comunidade mais antiga de Ananindeua. Qual é o nome da comunidade mais antiga de Ananindeua? Está destacado a comunidade quilombola de Abacatal, do Abacatal. Quem conhece aí a comunidade do Abacatal? Alguém já foi lá? Conhece? Fica ali na estrada do Aurá, né? Então, a comunidade mais antiga de Ananindeua é a comunidade quilombola do Abacatal. Mais ribeirinhos de diferentes municípios paraenses passaram a fixar moradia nas áreas que ficavam nas margens do rio Maguari. Em 1884, ainda no século XIX, foi inaugurada a Estrada de Ferro Bragança, que ligou Belém
a Ananindeua e fez surgir povoados nas imediações das paradas da estrada. Por muitas décadas, Ananindeua foi apelidada de cidade dormitório, pois era um lugar pouco desenvolvido e sem muitas oportunidades de trabalho. Durante o dia, seus moradores saíam para trabalhar em outros municípios e voltavam para casa apenas para dormir. Em 1960, com a inauguração da rodovia BR-010, chamada de Belém-Brasília, empresas e indústrias começaram a se instalar ao longo da rodovia nos limites do município, o que fez com que essa realidade começasse a ser mudada. No final das décadas de 1980 a 1990, em função da falta de espaço para a construção de novas moradias, houve um grande deslocamento de moradores das áreas periféricas de Belém para novas áreas de ocupação de Ananindeua, como os atuais conjuntos Paá e 40 Horas. Esse período coincide com a instalação do Distrito Industrial de Ananindeua, em 1980, que trouxe as empresas e comércios que aumentaram as oportunidades de emprego para a população que residia em Ananindeua. Para atender o crescimento acelerado da população do município, são implantados os conjuntos da Cidade Nova 1 ao 9, de 1976 a 1986. Antes da construção deste conjunto, os terrenos deste local eram ocupados por nordestinos com suas propriedades rurais e famílias descendentes de japoneses que possuíam granjas e hortas. Os terrenos foram comprados pela Coab para que as habitações pudessem ser construídas. Hoje, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE 2019, sua população é estimada de 530 milhões. Calma aí. Não, perdão, 530 mil milhões. 530.598 habitantes. Mais de meio milhão de pessoas. Então existem muitos moradores, né? A gente percebe que existe uma população grande em Ananindeua. Por esse motivo, é o segundo maior município do estado do Pará e o terceiro maior da Amazônia em número de habitantes. Com 76 anos de existência, Ananindeua perdeu o rótulo de cidade dormitório e hoje possui vida própria com infraestrutura e urbanização, possuindo inúmeros estabelecimentos comerciais, shoppings, supermercados, escolas, faculdades, hospitais, clínicas, bancos, postos de gasolina, entre outros serviços que fazem com que grande parte dos seus moradores não precisem se deslocar até Belém para atender suas necessidades de estudo, trabalho e fazer outros. Então, a gente percebe, crianças, que essa história que a gente acabou de ler contou o quê? O desenvolvimento de Ananindeua para chegar até o período em que estamos hoje, né? Uma cidade aí que surgiu às margens do rio Maguari, que teve o seu povo original, o seu primeiro povo, que deu primeiro povo da cidade foi uma comunidade, a primeira comunidade foi a comunidade quilombola, no Abacatal. Ribeirinhos começaram a povoar as margens do rio Maguari. Então são informações muito importantes para que quem mora no município ter essa compreensão sobre como foi construída a história dele, tá bom? Então agora nós vamos para as atividades, vamos lá? Então, primeira atividade aí, a gente vê a primeira questão, diz assim, olha, marque a resposta certa de acordo com a história do município de Ananindeua. Então você vai lá e pode observar ali na letra A. Árvore que inspirou o nome do município. Qual foi o nome da árvore que inspirou o nome do município? Foi a andiroba, na letra A, que foi a andiroba, sim ou não?
Foi a aroeira ou foi a árvore de Anani? Qual foi o nome da árvore que deu origem ao nome do município? Foi a árvore de Anani. Isso aí, muito bem. Você já marca aí seu caderno de atividades. Os primeiros povos que ocuparam o território de Ananindeua, quais foram os primeiros povos? Foram os quilombolas? Foram os japoneses? Ou foram nordestinos? Foram. Qual é o nome da comunidade lá? Comunidade quilombola, né? Do Abacatal. Então foram os quilombolas. Ok? Em 1950, fixaram moradia nas margens do rio Maguari. Quem mora nas margens do rio normalmente é chamado de quê? De quilombola, de ribeirinho ou de nordestino? Os ribeirinhos moravam às margens do rio Maguari. Então você conseguiu fazer a letra A, a letra B e a letra C. Agora nós iremos para a letra D, ok? Vamos lá. Na letra D, diz assim, olha, nome da estrada de ferro que fez parte da história de Ananindeua. Nome da estrada de ferro, qual era? Era a estrada de ferro, o nome da cidade que iria. Qual era o nome da estrada de ferro? Brasília? Era estrada de ferro Belém? Ou era estrada de ferro Bragança? Era estrada de ferro Bragança. Muito bem. Então você já marca lá. Estrada de ferro Bragança. Qual o nome do primeiro conjunto residencial de Ananindeua? Aquele conjunto lá residencial que a gente leu lá no texto. Lembra lá? Lembra lá? Qual o nome desse conjunto residencial? Foi o conjunto residencial Jardelândia? Foi o primeiro? Não. Cidade Nova? Ou foi Coqueiro? Foi o conjunto Cidade Nova. Isso aí, você já marca aí a resposta também no seu caderno de atividade. Antes da construção do conjunto Cidade Nova, esses moradores ocupavam os terrenos e tinham propriedades rurais. Quais eram os moradores que ocupavam o terreno antes de serem construídas cidades novas? Qual era o nome deles? Eles eram chamados de nordestinos, japoneses ou eram os ribeirinhos? Quais eram os moradores que moravam ali naquela região antes das cidades novas serem construídas? Quais eram? Eram os nordestinos que possuíam propriedades rurais. Antes da construção do conjunto Cidade Nova, ali na letra G. Antes da construção do conjunto Cidade Nova, esses moradores ocupavam terrenos, os terrenos com granjas e hortas no local. Que moradores eram esses que tinham granjas e hortas? Eram os nordestinos? Não, eles tinham propriedades rurais. Eram japoneses? Ou eram ribeirinhos? Eram japoneses, descendentes de japoneses que possuíam granjas e hortas ali naquele local, tá bom? Então agora a gente vai para a próxima atividade. Diz assim, olha, complete o texto com as palavras que faltam. Cadê as palavras que faltam, professor? Eu ainda não consegui achar essas palavras que faltam. Essas palavras que faltam estão bem aqui, olha. Perdão. Terceiro, Ananindeua. Segundo, olha aqui, a população, Belém, Amazônia, infraestrutura, habitantes e cidade dormitório, ok? Então, esse texto é o mesmo texto que nós lemos ainda há pouco, só que existem algumas palavras que serão utilizadas, que são essas palavras que eu acabei de riscar. Elas serão utilizadas para preencher algumas lacunas no texto.
que são lacunas? São alguns espaços em branco, ok? Então vamos lá. Vamos ler o texto aqui, olha. Começar no 3. 1, 2, 3. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2019, o quê? A de espaço é estimada em 530.598 habitantes. Esses habitantes, dentro daqui, o que a gente vai achar que pode ser parecido com habitantes? Porque já tem habitantes aqui, né? Então não será habitantes aqui de novo. Uma palavra que a gente acha parecido com habitantes seria o quê? População. Então, população vai ser a palavra que nós iremos colocar bem aqui, olha. População. Não deu para escrever aí, crianças. Mas tentem, tá bom? Vamos lá. Porque é ruim digitar aqui com o celular. A população de onde? A população de Ananindeua. E você vai também colocar Ananindeua bem aqui, ok? Olha, essa palavra Ananindeua você vai escrever aqui. Ananindeua. Pá, 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 pá. Escreve aí bonitinho. É estimada em 530.598 habitantes, mais de 500 mil de pessoas. Por esse motivo, é o quê? Lembra lá no texto que estava escrito? É uma posição, olha, maior município do estado. Então, provavelmente vai ser uma posição. Pode ser tanto terceiro, olha aqui, quanto segundo. Mas eu vou falar para vocês aqui qual é. É segundo. É o segundo maior município do estado do Pará. É um município muito grande. Então vocês vão escrever, olha, a palavra segundo, que eu acabei de riscar bem aqui. E segundo, vocês vão escrever bem aqui, olha. Ok. Segundo maior município do Pará. E o espaço maior. Então, se é o maior, ali também vai ser um número, né? Uma posição. Então, qual é o número que restou que a gente viu bem aqui? O terceiro. Então, bem aqui vai ser terceiro. Aqui, ó. Terceiro. O T ficou feio. Vamos lá, escrevam aí, terceiro, ok? Olha, aqui era estado do Pará. Só que ele é o terceiro da Amazônia. Então você vai escrever lá, Amazônia, bem aqui. Amazônia, ok? Em número de é o terceiro maior da Amazônia, só que não é em território. É em número de habitantes. Então você vai escrever aqui, habitantes. Vamos lá? Habitantes.
última parte ali do texto diz assim, né? Com 76 anos de existência, Ananindeua perdeu o rótulo de... Olha, gente, bora tentar arriscar aquilo que a gente já usou. Já utilizou esse aqui segundo, já foi Ananindeua, já foi terceiro, já foi habitantes, já foi Amazônia e já foi população. Então está faltando apenas essas 3 palavras, né? Então, bora ler lá novamente. Olha, com 76 anos de existência, Ananindeua perdeu o rótulo de infraestrutura? Não, né? De Belém? Não, perdeu o rótulo de cidade dormitório. Ela era chamada de cidade dormitório antigamente, porque as pessoas só moravam lá, mas tinham que trabalhar em outro lugar. Hoje em dia existe bastante existem vários empregos em Ananindeua, né? E também várias possibilidades de questão de compra, de lazer. Vamos lá. Ananindeua perdeu o rótulo de cidade. Aqui, ó, cidade dormitório, ok? Escreva aí bonitinho, cidade dormitório. E hoje possui vida própria com... Olha, já foi todo esse, só está faltando esses 2. Hoje possui vida própria com Belém. Não, ela era dependente de Belém. Hoje em dia ela possui vida própria com infraestrutura. Infraestrutura quer dizer que ela tem a estrutura adequada para atender às necessidades da população. Então você vai colocar aqui, ó, infraestrutura, ok? E assim vai, vamos lá. Infraestrutura e urbanização, possuindo inúmeros estabelecimentos comerciais, shoppings, supermercados, escolas, faculdades, hospitais, clínicas, bancos, postos de gasolina, entre outros serviços que fazem com que grande parte dos seus moradores não precisem mais de deslocamento até onde sempre as pessoas precisavam ir para fazer qualquer coisa antigamente na Ananindeua. Elas precisavam ir a Belém. Hoje elas não precisam ir até Belém para atender suas necessidades. Então você vai escrever Belém bem aqui. Belém, ok. Então, crianças, a gente fica por aqui com a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre a história do município de Ananindeua e a importância dessa compreensão, né? Da gente compreender a construção, de como foi construída a história do município. Então espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Não esqueçam de mandar uma foto, um áudio lá no grupo, falando se vocês estão conseguindo fazer as atividades ou não, dando sugestões, tá bom? Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima.